Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Essa é uma segunda aula, A Influência das Trevas na Sua Vida. A ideia aqui é nós visitarmos o livro A Marca da Besta, como eu já falei na primeira aula, mas em especial hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais e eu recomendo fortemente que vocês que têm acesso à obra leiam o capítulo 10. O capítulo 10 é fantástico nesse aspecto, porque aqui eu só vou dar algumas pinçadas e a ideia é ter um condensado em 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos no máximo. Se for estourando, eu vou dividir em dois vídeos para não ficar muito grande. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é que se dá que contexto é essa situação nas regiões umbralinas, né? Nos grandes abismos, onde os dragões estão lá posicionados. Como se dá isso? De que maneira se dá? Qual é esse entorno? Qual é a característica dessas consciências, desses espíritos, dessas entidades, desses seres? Pai João, que fez parte dessa excursão, digamos assim, à sede do mal nos grandes abismos, fez uma pequena um pequeno texto no livro que foi muito interessante. Eu acho que ele sintetiza bem a nossa falta de consciência a respeito desses espíritos dos quais nós estamos tratando aqui. Eles, obviamente, por serem de um tronco diferente do nosso, e tendo Pai João, obviamente, a consciência a respeito desses seres durante essa excursão, lembrando que está Anton, Jamar, Vatabi, Ângelo Inácio, Voltz, Pai João de Aruanda, que estão nos grandes abismos, junto, obviamente, com os outros guardiões, fazendo o comunicado para os dragões a respeito do que o tempo é chegado, o juízo é chegado. Então, portanto, vai ser super legal essa experiência que eles passam, porque eles não têm a autoridade moral, segundo o Pai João, né? Eu acho até que tem, mas eles dizem que não. A autoridade moral para fazer frente a esses espíritos da maneira como nós pensamos, às vezes, nos centros espíritas, nas nossas meditações, eventuais trabalhos espirituais, em apometrias da vida, que muita gente evoca os dragões para fazer um processo desobsessivo, que é uma coisa que é absolutamente fora de qualquer racionalidade. Então, Pai João diz o seguinte: esse poder supremo que aqui é denominado dragão não pode sequer ser defrontado por nós, simples espíritos pertencentes ao clima psíquico do planeta. Somos tão somente emissários do governante do nosso mundo. Compete ao Cristo e a nenhuma outra criatura enfrentar os rebeldes que vieram para nosso planeta desde épocas imemoráveis. Somente ele, o administrador solar, detém autoridade moral e ascendência espiritual sobre as consciências aqui aprisionadas. Nenhum outro espírito, seja mentor ou não, possuímos o grau de lucidez e a força moral para o confronto de algo que supere em muito nossa compreensão a respeito das questões cósmicas com as quais estes seres estão envolvidos. Pai João de Aruanda. Muito bem, então isto posto, nós chegamos aqui a um determinado ambiente que somente a mensagem do Cristo desta comitiva, que são somente portadores da informação, eles têm, obviamente, por característica, estão no seu antro, digamos assim, ou no seu reino, melhor assim dizendo também, recepcionando a equipe do Cordeiro e que vem trazer uma mensagem. Eu vou agora falar a respeito de algumas observações, né, deles especificamente, e as primeiras. Então, a primeira observação é que quando você tem contato com esses espíritos, e é muito interessante, tem que observar isso. Depois, na leitura, vocês vão, nas entrelinhas, buscando essas informações que eu estou passando aqui, vocês vão conseguir visualizar isso
de maneira muito mais objetiva. Então, primeiro, eles não se menosprezam nunca. Nunca. Eles mentem descaradamente, eles não têm nenhum pudor. Aliás, nós estamos assistindo isso nas televisões ultimamente, nas imagens, nas redes sociais. Eles mentem despudoradamente, não tem nenhum critério. Eles iludem a todos e a eles mesmos que não está acontecendo o degredo em massa de seus asseclas e deles mesmos, ou seja, que o tempo é chegado. Né? A verdade é que a mensagem do capítulo 10, e eu acho que esse é o lenitivo dessa aula para todos nós, é o limite do alcance que o mal reina no nosso planeta. Existe um limite. A justiça é justa, literalmente. Lá na justiça divina não tem reticências, é ponto final. Quando é chegada a hora, quando é chegado o momento, quando assim for determinado, não tem recurso, não tem prisão em segunda instância. É na primeira, decidido, acabou. Isso é muito interessante a gente observar, porque é um descompasso, é um paradoxo. Você tem, de um lado, a justiça comum, ordinária dos encarnados, né? E do outro você tem uma justiça divina. Eu vou inclusive deixar aqui alguns minutos para eu compartilhar com vocês um vídeo, ou eu vou inserir depois, mais provável que eu insira. Eu talvez pare a gravação aqui e insira depois para editar. Do Sandman. Sugiro que vocês vejam essa série, Sandman, que é uma hora em que o mestre dos sonhos vai visitar o Morning Star, ou seja, o Lúcifer. E ele entra no reino e faz todo o processo. É muito bacana, eu fiz uma síntese e vou compartilhar. Eu não sei se eu posso colocar na internet, mas aqui com vocês que estão ao vivo, eu vou passar com certeza no finalzinho da nossa aula. Muito bem, então, esses espíritos, eles têm essas características e eles estão num lugar que a narrativa de Ângelo Inácio nos dá detalhes, e que aí eu vou compartilhar com vocês, eu vou ter que ler, não é? Porque não tem jeito de ser, não tenho memória para isso, nem a capacidade de Ângelo Inácio. Entramos numa construção decorada com esmero, nada de mau gosto. Instrumentos se revezavam sobre as paredes que aos meus olhos pareciam monumentais. Havia uma aura de maldade onipresente. Entretanto, nem nós mesmos poderíamos descrever o que significava a maldade numa visão tão ampla e cósmica como aquela presença irradiava. Não era o mal segundo a interpretação moral, tampouco religiosa. Era algo mais profundo, mais intrigante, mais complexo. Talvez até científico, se assim posso me expressar. Mas era algo opressivo, além dos conceitos que temos a respeito. Antes que nos dessemos conta do que ocorria no entorno, abriu-se uma brecha naquela dimensão, como um rasgo do nada, e fomos tragados automaticamente como se um enorme aspirador nos sugasse. Em questão de segundos, saímos todos em um ambiente totalmente diverso daquele em que nos encontrávamos anteriormente. Sou Anton e esta é minha comitiva. Atuamos em nome da Justiça Sideral, estamos a serviço do Cordeiro e aqui viemos para falar aos Daemons, os poderosos dragões. Podemos saber se são vocês os soberanos, o poder vibratório supremo ou apenas seus prepostos? E aqui então nós começamos. Houve uma inversão de texto aqui, que agora que eu me dei conta que está errado, mas não tem problema, não vai mudar nada. Depois dessa apresentação de Anton com a sua comitiva é que vem aquele texto que foram sugados para uma outra dimensão. Isso também não vai alterar a ordem dos fatores, não altera o produto. Por quê? Primeiro, como eles se portam, como eles, guardiões, se portam em relação a esses espíritos. Essa é a primeira característica. Então, portanto, eu não tenho autoridade moral para falar com vocês, ou de competir, entre aspas, com vocês, mas eu, como sou um representante do Cristo, eu tenho uma permissão
de entrar no seu ambiente e dar esta mensagem. Esta é a única condição que não pode ser quebrada e que todos os espíritos, incluindo o número 1 dos dragões, sabem. Por isso que vai culminar lá na frente, eu sugiro mesmo que vocês leiam o capítulo 10, vai culminar lá na frente uma guerra, efetivamente. Porque o número 2 chega num determinado momento que ele causa uma guerra, porque ele rompe, ele contra-ordem, ele dá uma contra-ordem do número 1 e mostra-se belicoso com os guardiões. E os guardiões, então, entram num confronto, numa peleia com todos os agentes dos dragões, incluindo os espectros, os chefes de legiões, etc. e tal. Mas aqui, especificamente, vamos falar a respeito da especificidade de cada um deles, né? Então, qual é o primeiro? É o número 7. Então, o número 7 diz: eu sou um daimon necessário a todos os outros. Meu trabalho é extremamente especializado. Sou exímio conhecedor de ciência e tecnologia e tenho sob meu comando um exército de seres que me obedecem. São espíritos de diversas categorias, muitos encarnados que naturalmente não fazem parte do cortejo dos eleitos do nosso grupo de maiorais, tampouco integram o Conselho Vibratório Supremo. Meus especialistas são mentores ou estão a par de todos os inventos e descobertas da humanidade encarnada. Mapeamos e dirigimos diversas invenções no mundo. Envio meus colaboradores através da reencarnação, no intuito de desenvolver tecnologias de ponta, principalmente na área da computação, a fim de dominar o panorama científico do mundo e manter as mentes dos encarnados ocupadas com os diversos avanços. Isso os faz, muitas vezes, distantes da realidade espiritual, do destino espiritual de suas vidas. Muito bem. Eu quero aqui parar, e como esse vídeo ele tem essa característica de ser mais rápido, e eu estou só colocando o número 7, poderia colocar o número 6, sim, que a gente fazer alguma coisa um pouquinho mais longa, mas eu quero aproveitar e sair do texto para falar do contexto. Então, existem mundos adiantados, aliás, aconselho bastante também a Vida em Marte, de Ramatiz, fala muito disso também, de Hercílio Mais, é uma bela obra, vale a pena conhecer. Mas a tecnologia, ela nunca foi sinônimo de ética crística, de ética cósmica. Uma coisa é a tecnologia, outra coisa é a ética cósmica. Muitas pessoas têm bastante conhecimento tecnológico, muitos mundos são muito adiantados tecnologicamente, mas a maioria não é ético, a maioria não segue uma lição cósmica de vida de propagação das forças superiores da luz e do bem. Existe uma divisão nisso. Sabidamente, vários livros já comentam a respeito disso. Então, não são todos aqueles que vêm, ou que são, ou que se mostram, aliás, já foi dito por várias obras sobre esse assunto, não são todos os extraterrestres que aparecem por aqui que são bonzinhos, né? Não significa que eles têm a tecnologia, que eles têm o avanço, mas eles conduzem a bandeira da ética cósmica. Isso não é verdade. O cenário que nós estamos vivendo aqui tem mostrado que a tecnologia é um meio, e esse meio pode ser deturpado quando o fim e o objetivo não é ético. E isso é que a gente tem que ficar atentos, porque a tecnologia é maravilhosa, mas ela também é manipuladora, ela é um veículo de manipulação, e sabendo das nossas limitações, sabendo da nossa forma de agir, sabendo a nossa forma de pensar, de sentir, de interpretar as coisas, nós podemos entrar numa situação de manipulação coletiva. E essa tecnologia precisa ser um coadjuvante e não o ator, a atriz principal da cena da nossa vida. Portanto,
Quando a gente fala de tecnologia, ela tem que estar a nosso serviço e não nós estarmos ao serviço da tecnologia. Ela é maravilhosa, eu sou um fã de tecnologia, aliás, diga-se de passagem. Eu adoro tudo que é tecnologia, acho fascinante, acho maravilhoso. Isso que a gente está fazendo aqui agora, você está me escutando, eu estou gravando, você está me vendo, você está me escutando, no seu carro, no seu celular, em qualquer lugar do planeta você tem acesso a essa informação. Mas tem muito lixo que é colocado, e aí nós vamos ver mais para frente num dos Daemons sobre a questão da mídia. E o veículo utilizado para isso é a tecnologia. E nós já falamos também sobre vários itens que compõem. Aliás, eu tenho até um pedacinho de uma gravação que depois eu vou passar para vocês no final, de uma aula que a gente fez lá em agosto de 2021, falando justamente dos ataques que são feitos dentro dos jogos, dos games, das músicas, disparos, estímulos, gatilhos que são criados através das peças tecnológicas que hoje estão no dia a dia de todos nós, à nossa mão, com maior tranquilidade do mundo. Então, eu queria terminar esse vídeo dizendo que esse ambiente onde os guardiões entraram é o antro, o centro do poder das trevas, e eles foram dar a mensagem da comunicação dos tempos finais já desses espíritos. E entram em confronto. Nós vamos ver na próxima aula o Daemon número 6, 5 e 4. E dali partimos da outra aula 3 e 2 e fazemos a nossa conclusão. E eu sinceramente acho que tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo nesse momento agora. Se você observar e ler esse texto, você vai perceber como ele é muito atual e parece que foi ontem. Tudo o que nós estamos vivendo e a forma como nós estamos vivendo, sobretudo a mentira deslavada. A pessoa fala uma coisa hoje, todos concordam porque todos veem que é a verdade, e amanhã ela muda completamente o discurso e acha que nós é que estamos loucos. Não é ele que mudou a opinião à conveniência da situação. Isso é manipulação deslavada. Muito bem, meus amigos, vamos terminar por aqui. Depois eu vou fazer a próxima aula e a gente volta na sequência. Obrigado.